Estamos de volta, rapaziada. Sim, galera, continuando a nossa jornada, O Cavaleiro dos Sete Reinos, a nova série de Game of Thrones aí, que apresentou um episódio bacana, adorei pra caramba. E olha, a série engrenou, né, Brunão? A série resolveu Engrenou engrenar, hein? sim, engrenou sim, cara, assim, grata surpresa que eu não tava, confesso que eu não tava dando no início muito para essa série, eu achei ela com um tom mais jocoso, um senso de humor que não é peculiar de game, da série de Game of Thrones, tanto de Game of Thrones como a Casa do Dragão, né? Então parece ser uma série mais descomprometida, mais leve assim. Então isso já, entre aspas, me deixou com o pé atrás, mas agora esses últimos 2 episódios aí mostraram que de fato estamos olhando para Game of Thrones e de fato estamos olhando para George Martin aí e o roteiro tá muito legal, eu gostei bastante. Cara, Surpreso. e esse episódio do Duncan, né, sofrendo o julgamento, né? Meu, eu achei muito da hora é que o quão eles citam na nossa cara o quanto os Targaryens são FDP, mano. Tipo assim, Sim, é sim, um ou sim. outro ali que se salva, tá ligado? Eu falei, cara, é isso que eu queria ver em tela. Porque, por muitas das vezes, quando você vai pegar os fatos, você fica questionando, pô, é meio tratado de lendas. Até teve o caso ali do Rei Louco e tudo, mas não, eles citam mesmo. Não, cara, os Targaryens são um bando de FTP. E até mesmo o próprio Egg confirma isso aí. Tipo assim, mano, nossa família é maluca. O único que quer tentar ser diferente é ele, mano. Eu falei, cara, é isso, mano. Game of Thrones pra mim é jogar na cara que a linhagem Targaryen está se corrompendo, é maluca e tudo. Meu, e esse episódio apresentou de maneira sem uma ponta solta, Brunão. Sem uma ponta solta, cara. É o De que a fato gente tem uma fala. ponta solta, tá muito legal. E expandindo essa mitologia do universo aí de Game of Thrones, cara. Tá bem amarradinho. Tá bem amarradinho. E assim, muito interessante como a série ela começa descomprometida, mas no fim das contas ela consegue segurar, na verdade, algumas verdades que no fim ali, chegando perto desse episódio, assim, acho que acredito que ela ainda tem alguns episódios pela frente ainda, ela segurou realmente os plot twists, segurou realmente a ação para jogar na cara do usuário, assim, falou, putz, grila, cara, que louco, assim. Então, muito, muito interessante que ela tem bebido aí. Mas, assim, ao mesmo tempo, ela não é necessariamente Game of Thrones, ela é no mesmo universo, ela é baseada nas mesmas coisas, mas ela tem a própria identidade, ela tem a Não, se própria. passa ali no O, universo, tá o, ligado? Se passa o ali. passa ali, mas ela tem a sua própria identidade, sua própria cara. Sim. Então, isso eu achei muito legal, cara. Não, e outra, esse episódio, eu adorei muito, é que ele conta o verdadeiro motivo do porquê que o Aeron, né, o filho, um dos filhos do Maker, invadiu aquele teatro lá pra matar pra destruir aquela moça, aquele pessoal lá. Sim, Porque na sim. linhagem Targaryen, esse Aeron, ele é conhecido como Chama-Viva. E eu adorei que esse episódio ele explica que esse episódio ele explica, não, mas porque ele se sente um dragão em formato de humano. Falei, porra, cara, é isso. Mais uma vez como é que a gente fala? Os Targaryens enlouquecendo, mano. Sim, sim, Então, sim. muito amarrado, mano. Eu O adorei. complexo de Deus dos Targaryens, assim, eu Sim. sou o único que detém o poder sobrenatural sobre os dragões, assim. Esse rei da barriga, essa coisa de Esse ego maior que a barriga, cara. somos essa linhagem superior a todas as outras, nós somos os únicos ali que tem os cabelos brancos, somos os únicos não queimados, somos os únicos que detêm o poder sobre o West, como chama? Sobre o Westeros, enfim, Westeros. sobre toda a terra ali de Game of Thrones, na verdade. Então Westeros. é de fato quebrar um pouco o ego deles, na verdade, e dizer, olha, vocês são porra nenhuma, cara. Esse negócio aí não é. Eles Não, é o estão ali, turbando vocês vão de apanhar. louco. Turbando de louco. Sim, sim, O sim, único, sim. É uma parada o de único, loucura mesmo, cara. sim. O único que você vê ali que é um pouquinho com bom senso ali é o Baylor. É o Baylor, cara. O único que você vê ali, pô, é igual quando ele aparece ali no final ali, dá, até mesmo no episódio 3 dá pra você ver que ele tem empatia pelo Duncan. Já nesse episódio ele me provou. Ele apareceu porque ele é um cara justo. Ele entende
o que é ser. Não vou falar que é ser honesto, mas pelo que dá pra entender, não sei como é que você enxerga. Ele é um cara honesto. Dá pra você ver que ele vê ali a bondade ali no Duncan, por que ele fez isso, aquilo. É, Game of Thrones sempre foi uma dualidade entre as pessoas, entre os personagens ali que tem princípio, que tem valor, e personagens completamente amorais e sem princípio, e que fazem qualquer coisa e absolutamente pelo poder ou por suas próprias vontades e agem de forma, digamos aí, agem de forma arrogante, agem de forma, como é que eu vou dizer, agem por si próprio, pelas suas próprias vontades, seus desejos ali, né? Esqueci agora a palavra, mas enfim. impulso. O impulso, sim. Eu lembro em inglês, mas não lembro. Agem de forma, deixa eu explorar esse selfish deles, Sim. assim, na verdade. Impulso. Então, agem por impulso. Então, você pode ver mesmo os duos que já tiveram em Game of Thrones, que você tem ali o Tyrion Lannister e a Cersei Lannister, que é uma pessoa completamente amoral e devassa, como a Cersei, e o Tyrion, que apesar dos defeitos e das fraquezas dele, como ele sempre... Ele é um bêbado, um devasso, sexualmente falando, Sim. também. Mas ele tem um princípio, um senso de hombridade muito grande que dá valor à casa Lannister, né? Você tem outros personagens, assim, por exemplo, você tem a própria Daenerys Targaryen, que durante toda a série mostra que tem princípio, que tem valor, que, assim, eu vou tirar realmente todos os escravos, que eu vou vir para sou a libertadora, sou aquela, e que no fim dá uns 5 minutos nela, ela faz churrasco de toda ali a capital, né, de Westeros ali. Então Sim. você tem sempre isso, essa dualidade. É assim como você tem também essas escaladas, na verdade, psicológicas do personagem, como como chama? Esqueci o nome do rapaz lá de Game of Thrones mesmo, que agora eu não vou lembrar dele. Ele é chamado o porco, né? O sujo lá, na verdade, porque ele era amigo dos Stark, e aí ele dá uma facada, muitas aspas, né? Dá uma facada nas costas deles lá, e no fim ele acaba se redimindo lá no finzinho lá, né? Eu esqueci o Sim. nome da agora dele. Então, assim, tem essas, como é que eu vou dizer? Essas escaladas, esses aprendizados de personagens, isso é muito legal. E essa série, eu acredito que mesmo o Duncan aí, ele vai ter um momento em que ele vai ter que se questionar, ele vai ter que fazer coisas que são reprováveis, na verdade, né? E é sobre isso, não é sobre um herói, não é sobre vilão, mas sobre quantas cada pessoa consegue agir de forma dúbia, ser tão vilão e ao mesmo tempo ser um herói, na verdade. Então isso é muito legal, cara. O Duncan, se você for ver, nesse episódio ele vai pelo lado mais altruísta da coisa. Sim, Entendeu? sim, Porque ele ele é é totalmente puro. não é nem que ele é inocente, eu acho que eles fizeram um personagem com uma certa debilidade mental, uma certa Sim. fraqueza de raciocínio, talvez. Isso Sim. torna ele mais puro, mais inocente, tipo assim, ele mentalizou que a virtude é o norte dele e que ele vai ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa leal, mesmo que ele não entenda como muitas vezes o jogo de poder acontece, na verdade, né? Entendeu? Então eu acredito que isso vai ser muito explorado na vida dele ainda ao longo da trajetória da personagem, que é o fato dele ter que ele chegou, ele trouxe toda a atenção para ele, na verdade, como um sujeito grande, como um sujeito valoroso, um sujeito que acabou incomodando, e ele vai ser que no futuro se forçado aí a ter atitudes reprováveis, atitudes questionáveis ali, como todo mundo que acende o poder uma hora tem, né? Então, Sim. ele só, na verdade, está vendo que os Targaryen, eles já sofrem desse mal, na verdade, né? Sim. O único. É igual que eu falei no caso do Baylor, né? Que o único que é bom senso ali é o Baylor, né? Junto com o Egg, né? Nesse episódio aí. Dá pra você ver que ambos têm ali o bom senso. Só que eu não vou dar muitos spoilers o que vai virar o Egg, porque aí não é uma hora agora. Mas o Baylor, ele mais pra frente, logo depois disso aí, mais pra frente, cara, ele vai meio se moldando e voltando, digamos assim, ele vai
sendo do povo, tá ligado? Ele vai, tipo assim, entendendo mais o povo. Dá pra você ver que ele é um cara que tem empatia ali. Até mesmo nesse episódio, você vê que ele pegou muita empatia com o Duncan, nesse episódio, nesse quarto episódio. Então, mais pra frente, cara, a gente vai ter mais essa dualidade Baylor e Duncan. Baylor e Sim, sim, Duncan acredito e que o... sim. Pode falar. Não, eu acredito que essa coisa vai acontecer muito ainda. Por quê? Porque, é claro, né? É claro que Duncan não morre nesse duelo, senão a série acabaria aqui, ele é o protagonista. Então, essa vitória que eles vão ter aí, seja lá como ela vier, no fim das contas, é o que vai dar pano para essa dupla, Baylor e Duncan, assim. E o Egg, na verdade, que esse Egg, todo mundo achava que era de ovo, porque Egg em inglês é ovo, na verdade, né? Então, acabou entrando como um apelido pejorativo para essa criança aí. É o diminutivo de Aegon, né? Então. Que é diminutivo de Aegon, na verdade, que acho que foi uma coisa Bem da extremamente hora. bem pensada, foi uma escolha extremamente bem pensada, que ele saiu daquilo que era pejorativo, daquilo que era jocoso, para assumir, na verdade, um nome, talvez o nome de mais peso dentro da casa Targaryen, que era o Aegon, o Conquistador, na verdade. Não, porque assim, em Game of Thrones, a maioria, todos os Targaryens, assim, depois do Aegon, a maioria queria batizar todos os seus filhos de Aegon. Aegon, não sei o quê. Tanto que o Egg, ele cita nesse episódio que ele é o quinto de relevância Sim. ali, entendeu? E não vou dar muitos spoilers do que vai virar, mas que ele vai virar alguém importante mais pra frente. Então, pra mim, cara, essa série tá mandando bem. Assim, eu não vi defeito nesse episódio, cara. Eu dou 10. Porque ele é um episódio transicional, só que ele vai te preparando e você entende mais a carga dramática dos personagens. Então, cara, Assim, ele é um eu dou episódio 10. bem divisor. O episódio anterior, ele já deu essa entrada, na verdade, né? Porque ele acaba com o Egg defendendo ali o Duncan, falou: olha, eu sou o filho da casa Targaryen, você não tem o direito de fazer isso e tal. E, assim, nota-se que ele foi visto pelos Targaryen e foi, assim, ignorado, foi visto, acho que pelo primo dele, né? E foi sumariamente ignorado. Foi sumariamente ignorado, entendeu? Como se, pô, o moleque tá desaparecido, mas o moleque tá aí, eu vou ignorar ele, entendeu? Então, assim, e do nada, ele, na hora que todo mundo achou que o Duncan fosse perder a cabeça, porque ele acabou investindo ali contra alguém da realeza, dos Targaryen, aí veio, opa, você não vai fazer isso, porque eu sou um Targaryen, e eu aqui, ó, eu exerço a minha autoridade, que eu sempre tive agora, você não vai fazer isso com ele, e aqui o Duncan, nesse plot twist, acaba conquistando a coisa que ele mais queria, que é realmente o título de cavaleiro, né? Título de nobreza por tabela, assim, porque agora ele vai ter que lutar de fato como um cavaleiro. E como cavaleiro, como tal, ele consegue arregimentar mais Especialmente quando ele precisa recrutar os cavaleiros, né, cara? Mais 4, na verdade, né? Porque não, mais 6. Era ele mais 6. Era ele mais 6. Um virou a casaca, na verdade, né? Um se vendeu. Um Fóssil aí virou a casaca. Uhum. Aí precisava de 6, né? Aí o irmão do Fóssil aí, o primo do Fóssil aí virou a casaca. Sim. E aí o Baylor... O próprio Fóssil ascendeu como cavaleiro, que é muito legal. Esse texto, assim, ele vai ficar muito emblemático, eu acho que vai virar até meme de internet, que é o título, na verdade, que é todo o texto, né? Que assim como seu pai, você vai fazer isso, como sua mãe, você vai fazer isso, como cavaleiro, você tem que ser isso, tá ligado? Que é toda a poesia citada de elevação de uma pessoa comum a um cavaleiro ali, né? Isso é muito legal. Então, isso é muito bonito, na verdade. E é muito legal ver que agora o Duncan, ele pode fazer isso, na verdade, né? E ele conseguiu, quando ninguém pensou, porque assim, quando todo mundo fala, a gente vai fazer agora um juízo de 7, na verdade, né? Um julgamento de 7. De 7. Porque eu fiquei pensando, pô, de 7, mas vai ser 1 contra 7? Até mesmo ele fala, né? Porque eu não sabia, vai ser eu contra 7. Falou, não, serão 7 contra 7. Conquiste aí, descubra mais 6 cavaleiros para lutar com você, porque se você descobrir 6 cavaleiros para lutar com você, é sinal que... E o pai do Maker dizendo assim pro Ero, você não dá conta sozinho, não? Você é um fracote? Não é seu bostão, você precisa chamar
precisa matar mais 7 para provar Você precisa de 7 pra. para provar que Pô, tem valor, na verdade. Isso é muito legal, cara. sensacional, cara. É muito bom. Sensacional isso aí. Então, assim, ele consegue, na verdade. Porque, assim, a gente, naquele momento, se você olhar só pelo ponto de vista do Duncan, realmente ele não teria esse poder de persuasão, não teria, porque ele é uma pessoa que, Sim. na verdade, ele entra na série completamente sem moral, ele só tem tamanho, na verdade. Sim. Mas a gente esquece o fato que existem muitas pessoas descontentes com o reinado Targaryen, na verdade, né? Então, ele, na verdade, só tá dando voz a pessoas. Até que ele fala: Meu, eu estou em eterna dívida com vocês, eu não vou conseguir Gratidão. pagar. Gratidão, na verdade, cara, você não tá em dívida com nenhum. Essa dívida, quem tem é os próprios Targaryen, na verdade. Sim. E aí estão assolando a nossa terra, aí, enfim, né? Então, por assim dizer, na verdade. Então, eles acabam comprando muito mais por temeridade, muito mais por, pô, eu não vou. Faz tanto tempo que esse juizado de 7 aí não acontece, na verdade eu não podia ficar longe disso, então, assim, ele é a pessoa certa, talvez ele seja a pessoa mais errada, mas ele é a pessoa agora, talvez errada no lugar certo e na hora certa, no fim das contas, né? Sim. É muito legal isso. Cara, eu dou 10 pra esse episódio porque ele tá amarradinho, velho. Não vi. Sim, eu também dou 10, assim, dou 10, inclusive, para os últimos 2 episódios, acho que eu daria um 9,5 e 10 para esse. Mais o episódio antigo, por causa que ele tem um ritmo mais lento, mas ele acaba muito bem, com o menino simplesmente empossando, né, a sua nobreza, o seu título nobiliário ali. E agora esse aqui, o maior plot twist até agora, posso dizer quase de Game of Thrones, né, porque sem tirar a própria Daenerys ficando doidona e sendo morta. Enfim, que é realmente o tio do menino ali falar, pô, agora eu vou lutar pelo Ser Duncan, cara. Não sei se foi... O próprio. Eu levantei, na hora eu levantei do sofá, putz, grilo, e agora? Putz, assim, naquela. ele fala isso, ele chega na coisa e o episódio acaba, então... O mais da hora é a cara de. O mais da hora é a cara de paisagem do Duncan, não entendendo nada. Eu falei. Tipo, consegui muito mais do que eu queria. Agora, mano, posso morrer aqui que eu vou morrer como um cavaleiro feliz. Não, e além do Duncan, são os outros Targaryen ainda, que também fazem assim. Ué, o que aconteceu? Caramba, velho. Deu ruim. Deu ruim. Entendeu? Cara, deu ruim geral. bom. Deu muito geral, bom. gente. Sinal que, Não, assim, R.R. Martin ainda tem muito ainda para entregar, na verdade. tem muita coisa ainda. Tiozão, que Deus dê aí uma saúde muito boa para ele fazer muito livro ainda. Brunão, despedidas e agradecimentos. É isso aí, galera. Despedindo aqui, Bruno Cabelo da Era Nerd. E esse ano realmente promete. Estamos entrando aí no fevereiro, muitos aí eventos. Talvez a gente já esteja aí já mirando o próximo evento, que é a Gamescom. Esse final de semana tem aqui a Festa da Uva também em Jundiaí, que talvez a gente tire umas fotos lá. Então, é isso aí. Vai acompanhando o nosso canal, nosso site. Estamos aí entrando numa toada de publicações aí e de lives também. Temos aí também, para você que gosta dos nossos podcasts de dublagem aí, a gente vai continuar fazendo isso, vai continuar fazendo também muita gente legal para você. Então, essa parceria aí, Pod Meu Nerd, a Era Nerd aí, que tende a durar muito, muito ainda. Fique com a gente, fique com Deus, fique com a gente aí, siga a gente, comenta o que você achou desse episódio, xinga a gente se você não concorda com nada que a gente falou, mas aí fique com a gente, que a gente, isso é muito importante, com certeza uma injeção de ânimo para a gente continuar trazendo conteúdo muito legal para você. É isso, gente. Seguem lá o A Era Nerd, seguem todas as nossas redes sociais, assim como a Era Nerd também. É isso, gente. Próximo episódio a gente vai estar aqui comentando o episódio 5. Tamo junto, fiquem bem. Tchau, tchau, hein? Até mais. Tamo junto.